Olá pessoal, tudo bem? Todos sabem do problema que nós estamos enfrentando, né, com relação à saúde pública e a faculdade, então, sem ter outra forma de agir, acabou sendo necessário, né, a suspensão dessas aulas e agora nós temos que trabalhar por vídeo, né? E aí dificulta um pouquinho, mas para evitar prejuízo para vocês, foram adotadas algumas medidas possibilitando essa conversa entre a gente, né, essa interação entre o corpo docente e o corpo discente da faculdade para minimizar os reflexos dessa suspensão para vocês, tá bom? Eu disponibilizei para vocês lá no AVA um material para a gente poder trabalhar e já está tudo inserido lá no sistema. Estou passando só para dar uma satisfação para vocês e dizer que eu estou aguardando então o trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, pode entrar em contato comigo. O AVA tem um fórum de debate e aí pode colocar a dúvida que eu vou responder. Ou outros meios que a faculdade também nos disponibiliza, qualquer um dos meios de comunicação. Eu sei que que tem alguém que tenha mais dificuldade, né? Pode ter alguém aí que tem dificuldade de acessar o sistema, de ter acesso até ter acesso à internet, mas é preciso da gente redobrar os esforços agora para não deixar essa situação nos trazer mais prejuízo, tá bom? Então nós vamos trabalhar para minimizar o reflexo disso o máximo possível, tá? A faculdade tem disponibilizado, tem nos treinado, tem nos auxiliado a buscar essas soluções, e daí então a necessidade da participação de todo mundo, tá bom? Então o nosso conteúdo já está disponibilizado lá. Eu quero só lembrá-los que logo no nosso primeiro encontro, se eu não estiver enganado, nós trouxemos uma classificação de todos os crimes do Código Penal, e aí de forma bem objetiva nós falamos o que é um crime comum, o que ele é próprio, por que ele é doloso, por que ele é culposo, por que ele é preter-doloso, quando que um crime... Nós trouxemos assim toda a classificação dos crimes. Então está nos primeiros slides lá, que está também no liceu, tem tudo isso, tá bom? Então eu quero que vocês... E aí, a primeira aula agora, nós estamos fugindo um pouquinho da sequência do código, porque eu entendo que é necessário para a gente poder entender, né? E aí, especialmente quando a gente olha os crimes voltados mais para resguardar o direito do cidadão, o crime de epidemia, de infração de medida sanitária, de omissão de notificação, de envenenamento de água potável, de corrupção e poluição de água. Então esse é o primeiro conteúdo nosso lá que está disponibilizado para essa aula dessa semana, né? Ia falar de hoje, mas não é de hoje, é dessa semana a aula, do dia 27, nossa aula. Então vocês entrem no sistema, deem uma olhada, me façam o texto falando da classificação desses crimes, e eu quero que vocês, no final, façam um texto emitindo a opinião de vocês com relação à previsão legal desses tipos, por exemplo, da epidemia. E eu quero que cada um coloque para mim o seguinte: o que acha da tipificação dessa conduta? Se ela surte o efeito desejado ou não, né? Se a legislação brasileira é capaz de impedir a conduta do indivíduo, como um trabalho preventivo, é óbvio. E, por outro lado, se a legislação brasileira pune verdadeiramente de forma proporcional. Veja bem que uma punição excessiva, ela não é uma punição, né? Ela é uma vingança. O direito penal não trabalha com vingança, tá certo? Então a punição ela tem que ser sempre proporcional. Então o que eu quero que vocês façam é exatamente isso. Me diz, segundo o seu entendimento, se o Código Penal está capaz de coibir essas ações.
tá bom? Dentro do AVA lá tem uma série de assuntos a serem discutidos, inclusive sobre a figura do coronavírus. Dê uma olhada em tudo, para depois você fazer o seu trabalho com tranquilidade, tá bom? Um abraço a todos.